Você já ouviu gente dizer que bebe para ser feliz? O que pode parecer alegria em um primeiro momento, na verdade esconde uma série de consequências para a saúde mental. O álcool é uma droga depressora que reduz o nível de atividade no cérebro e dá sensação de anestesia. Ele diminui o senso crítico e a inibição. Além disso, traz grandes prejuízos para a qualidade do sono. Uma pessoa embriagada terá muita sonolência e pode até dormir por várias horas, mas vai acordar extremamente cansada. Porque ao invés de estar descansado, o corpo está batalhando para eliminar todas as substâncias tóxicas que absorveu. O sono é um fator essencial para a saúde mental. Sem dormir corretamente, o risco de desenvolver depressão ou psicoses aumenta. As pessoas tendem a ficar mais agressivas e a ter menos domínio de suas emoções. Dessa forma, a mente de quem consome álcool de maneira abusiva sofre e não é pouco não. Hoje a gente vai falar sobre as consequências do uso abusivo do álcool e a saúde mental. Será que é possível vencer essa batalha e manter mente sã e corpo são? É o que a gente vai descobrir nesse nosso papo de hoje com uma dose de esperança. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar, e para falar um pouco mais sobre essa história da saúde mental e o uso do álcool, eu recebo aqui os meus convidados. Clara Costa, ela que é psicóloga e também tem experiência nessa área da dependência química, e o João Augusto Xavier, que tem uma história de vida interessantíssima, uma história de superação super bacana, que eu quero que você já conte, já esmiúce tudo isso pra gente. João, de antemão, muito obrigado pelo fato de vocês terem aceitado o nosso convite, estarem hoje aqui com a gente. João, quero começar por você, porque até mesmo pra gente falar sobre a tua superação, a gente precisa entender um pouco da tua história. Com quantos anos você começou? Você teve o teu primeiro contato com a bebida? Meu primeiro contato com o álcool foi aos 14 anos de idade. Aos 14 anos de idade, meu pai foi quem me ensinou a beber. Meu pai foi quem nos ensinou a beber. Nós somos 10 irmãos, 7 homens e 3 mulheres. E todos eles foram influenciados? Todos eles, todos nós fomos influenciados. Só 2 das meninas que não bebem. Casei muito cedo, também muito cedo. Meu casamento foi-se embora devido à minha doença, devido ao alcoolismo. Meu sofrimento com álcool, sofri muito. Vim cair na real já depois de velho. Pedia todas as segunda-feiras, amanhecia de ressaca, chorando e pedindo a Deus para que Ele me tirasse aquela doença, tirasse aquele vício. Mas não de uma vez, na sexta-feira já voltava a beber novamente. Já estava no álcool de novo. Foi assim meu alcoolismo, foi assim a minha doença. Imagino o quanto não deva ter sido difícil, aliás, o quanto não deve ser difícil ainda para você, que eu digo, relembrar tudo isso, né? Afinal de contas, a gente está falando de um passado, de algo que aconteceu, porém, acho que a gente precisa lembrar que tudo isso ficou para trás, né? Claro, eu queria que você contasse para a gente, ou então pelo menos esmiuçasse para a gente, mediante esse relato aqui do João, e fora isso, ele tem outras coisas, né, mais fortes também para falar aqui para a gente, o seguinte, algo que ele comentou aqui a respeito de que toda segunda-feira ele pedia para que Deus tirasse essa vontade, né? Ou seja, para que ele deixasse a bebida de lado. Eu poderia chamar isso de ressaca moral? É possível chamar com esse termo, mas nós temos que lembrar que o alcoolismo ele é uma doença, certo, diagnosticada, e que existe tratamento, consequentemente, mas que ela é multifatorial e que envolve diversos aspectos. Por isso que é a necessidade de uma equipe interdisciplinar, incluindo, claro, a nossa tríade, né, que é a equipe, o sujeito que está na luta, né, contra o alcoolismo, e a família. Porque existe a dependência fisiológica, o corpo ele vai ter os efeitos da abstinência, da fissura, e além disso também existem os aspectos emocionais, que aí a gente poderia estar considerando a ressaca moral, porque ali o sujeito que sabe que tem uma questão que precisa parar, que quer parar, mas ele não consegue
por outras razões, e por isso que nós, da psicologia, nós vamos sempre tentar entender qual é a função do álcool na vida daquela pessoa, o que é que o álcool significa, se é um mecanismo de fuga, se é tentar preencher um vazio emocional, um vazio de alguma outra questão mais profunda, e também entender como é que o corpo está lidando com aquela substância e também quando ele vai parar da equipe, né? Por isso que é importante ter uma equipe multifatorial, né, multidisciplinar, com médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, enfim. As profissões elas vão ali nos ajudar para que nós possamos tratar de uma forma saudável, sem pôr em risco aquela pessoa e que ela consiga ter mais ferramentas, né, mais possibilidades de recuperação. Como que o cérebro pede a bebida? O que é que acontece ali que, na verdade, aquela pessoa fica nisso, entra nessa fissura, daí o termo, né? Fissurado, então, com o álcool. Lembrando, os dois aspectos são importantes. O fisiológico, todos são, né? Fisiológico, emocional, espiritual, social, mas o fisiológico, existe sim a dependência do corpo. O corpo, quando você faz um uso em altas quantidades, né? Quando você faz o uso exagerado e descontrolado, porque a gente tem que lembrar que o problema não é o uso do álcool ou de qualquer outra substância. O problema, ele se dá quando você perde o controle e passa a ter uma necessidade fisiológica ou emocional de ter aquela substância para conseguir conviver, né? Para conseguir ter uma vida. E não é uma solução, né? Muitas vezes mascara, né? Maquia aquele problema imediato e aí vem outros problemas. Mas, voltando à sua pergunta, né? Tem a questão fisiológica, o corpo muitas vezes, quando você está numa crise de abstinência, ele vai ter tremores, ele vai ter, às vezes, vai se sentir indisposto, e temos que lembrar que, muitas vezes, naquele momento, nós podemos agir de forma preventiva, mas caso seja utilizado ao longo dos anos, né, com muitos anos, em altas quantidades, existem prejuízos que são irreversíveis. Então, por isso que a gente sempre tenta trazer um tratamento preventivo. E no lado emocional, né, no lado mais psicológico falando, você pediu uma forma mais metafórica. Eu tenho a seguinte forma que eu tento fazer didática. Tudo aquilo que nós não conseguimos lidar, que nós não conseguimos pôr para fora, né, muitas vezes ela vai voltar de outra forma. Então, é como se fosse assim, tudo aquilo que você foi engolindo, que você foi colocando dentro de si, que foi enchendo de problemas, de angústias, de traumas, de tudo aquilo de negativo que você não conseguiu colocar para fora, que você não conseguiu conversar com alguém, que você não pode tratar, foi acumulando, e aí o álcool, às vezes, ela vem como uma forma de tentar amenizar isso, né? Ele vai colocar aquela bebida para dentro para buscar um prazer, para buscar preencher um vazio, mesmo que momentâneo, mas que aí vai trazer uma outra questão, né? Vai trazer um outro problema que causa extremo sofrimento às pessoas que estão lidando com esse problema. Muitas vezes elas estão ali, elas entendem que tem que parar, mas não conseguem por N razões. E aí, por isso a importância de nós conseguirmos mergulhar nas questões emocionais, mergulhar nas ferramentas de enfrentamento para conseguir trazer uma qualidade de vida que existe. João, isso que a Clara falou, cabe a você? Eu digo, você, na verdade, acredita que você tenha ficado no álcool, né? Ou com a presença do álcool durante tanto tempo por causa de algum vazio? Com certeza. Eu, em toda a minha vida, quando eu estava dentro do meu alcoolismo, eu tentava, assim, um quadro de esconder-se de algo na minha mente. Eu não sei, assim, o que me levava aquilo dali, mas me dava, quando eu estava dentro daquela doença, dentro do alcoolismo, dava, assim, uma sensação gostosa, boa. Mas quando passava aquilo dali, a gente se afundava e ao fundo do poço ficava lembrando daquilo que a gente estava, daquilo que eu estava dentro do meu consenso, de voltar tudo de novo e vinha tudo à tona novamente. Aí ficava só esperando que viesse a outra sexta-feira para começar tudo de novo.
Então eu achava que era um subterfúgio para mim ter para onde procurar uma saída e eu não encontrava essa saída. Algo que eu acho importante a gente falar aqui, claro, que é o seguinte: quando a gente está falando de saúde mental, a gente precisa falar e a gente precisa lembrar, inclusive a todo mundo que está em casa, que existe a saúde mental daquela pessoa que sofre esse problema, mas tem a saúde mental da família também, que a gente não pode esquecer, né? Como que fica tudo isso? Geralmente os familiares eles são diretamente afetados, né? Porque um dos grandes desafios é, primeiro, lidar com toda aquela situação, porque o primeiro passo para você conseguir tratar e ter algum tipo de tratamento, né, algum cuidado, é que a pessoa reconheça que precisa de atenção, que precisa de cuidados, e a família reconhecer, tanto auxiliar nesse processo, quanto reconhecer algumas necessidades de alguns ajustes, apesar de que a gente sempre lembra que quem tem que lidar com isso vai ser aquela pessoa, porque o álcool, ela é uma substância que faz parte da sociedade, então vai haver comemorações, vai haver situações, os mercados, né, não tem como a gente pensar naquela pessoa separada da sociedade, pelo contrário, nós temos que incluir na sociedade, mas incluir com alguns ajustes para que possa ter uma recuperação e que aquela pessoa consiga estar fortalecida para lidar com esses eventos que acontecem, né? Senão, uma pessoa que está ali no tratamento para parar, né, ou diminuir o uso do álcool, ela vai ter dificuldade de ir ao mercado, de ir a uma comemoração. Então, é um reconhecimento dos seus próprios limites, né? Se conscientizar das suas questões, se conscientizar do que aconteceu para aquela pessoa ir para aquele caminho, mas a família também se conscientizar da necessidade de ajudar. A rede de apoio, ela é fundamental. Então, por muitas vezes, a rede de apoio são os familiares que reconhecem antes do que, às vezes, a pessoa, os problemas, muitas vezes uma agressividade ou um descontrole, ou então, pelo contrário, né, um prejuízo no trabalho, não consegue ir para o trabalho, não consegue levantar. Então, muitas vezes, a família ela vai estar lá junto nessa batalha e inclusive, um fator protetivo para aquela pessoa que tenha redes de apoio, que tenha um trabalho, que tenha uma pessoa de confiança, seja um amigo, seja um parceiro, uma parceira. Então, é um fator protetivo que ela tenha todos esses amparos para que ela possa se recomeçar, para que ela consiga se reerguer. E a gente tem que lembrar que existe qualidade de vida, existe uma vida com saúde, mas para isso a gente tem que ter toda uma autoconsciência e alguns cuidados para que a gente possa ajustar ali no dia a dia. Perfeito. Clara, João, vocês vão continuar aqui com a gente, inclusive você estava falando sobre algo que eu quero trazer à tona no nosso próximo bloco, já que a gente vai estar falando um pouco mais sobre família, sobre saúde mental e sobre todos esses problemas que o álcool traz. Você continua aí com a gente vai para o intervalo, é rápido, eu garanto para você, daqui a pouco a gente está de volta com sua dose de esperança. A gente volta já. Dose de Esperança já está de volta e nesse nosso programa de hoje a gente está falando sobre o uso abusivo do álcool e os impactos na saúde mental. Bom, você já deve ter escutado a história de que o álcool ajuda a desinibir e a tirar a timidez. Mas será que isso não pode ter outras consequências? Um dos principais motivos para o consumo de álcool é a intenção de mudar o nosso estado de humor para melhor. E de fato, o álcool pode temporariamente aliviar sentimentos de ansiedade e depressão. Algumas pessoas usam bebida como uma forma de automedicação na tentativa de se manter animado ou até para ajudar a dormir. Mas as consequências desse hábito comum não são nada boas. A nossa dose de esperança já está de volta e a gente está de volta aqui ainda para continuar o nosso bate-papo com a Clara, ela que é psicóloga e tem vivência também no tratamento de pessoas com dependência química, e o João Xavier, que tem uma história de vida interessantíssima, que tem um apego hoje ainda muito maior à família. Ou não é, João? Queria que você falasse para a gente hoje o que é que a família significa para você, cara.
do fundo do coração, se você pudesse abrir pra gente. Eu vou falar assim, a família é muito influente, tem muita influência com um doente alcoólatra. Se o alcoólatra não tiver um apoio da família dele, ele vai chegar ao fundo do poço. Ele vai procurar um local, um canto que dê a ele uma assistência maior, como seja um botequim, uma engorda. Nós chamamos de engorda, quem está no auge da bebedeira, é um botequim onde você vai beber todo santo dia, onde você está ali todo santo dia, você come do ruim e do pior, nós chamamos de engorda, onde está todos os pinguços juntos. Então, se ele não tiver um apoio da família, para mim, era fundamental que a família me apoiasse, mas eu não tive esse apoio da família. Em nenhum momento você teve Nenhum esse apoio momento. da sua família? Quando eu precisei, devido ao meu alcoolismo, devido à minha doença, minha família não sabia o que era isso. Não sabia que alcoolismo era doença. E hoje, com esse seu processo remissivo, depois que você saiu, eles te apoiam? É diferente. É diferente. Você quer ver uma coisa? Antigamente, quando eu estava na minha bebedeira, no auge da minha bebedeira, eu não era reconhecido nem convidado para festa nenhuma dentro da casa dos familiares, dos meus irmãos. Isso te envergonhava, João? Com certeza, muito. Quando você se aproximava, disse, vixe Maria, lá vem o João vai estragar a nossa festa. Tinha meu irmão meu que me dava uma garrafa de bebida, fica aqui por fora mesmo, não vai ali para dentro não que tem. Hoje em dia não, hoje em dia eu sou bem tratado, minha família me respeita. Porque eu faço uma programação de mudança de vida. Eu tento mudar minha mente, minhas palavras, eu procuro. Antigamente não, eu só vivia com a boca podre de falar palavrões, relacionamentos que eu não tinha, relacionamentos de estar com esse pessoal de rua, que eu não estou menosprezando nenhum, porque são doentes também. Tem que dar apoio a todos eles. Precisar, a gente tem que estender a mão e apoiá-los, porque são doentes. Eu passei pelo que eu passei. E o mais bacana é porque eu acho que hoje você está conseguindo ressignificar tudo isso que você passou por momentos tão complicados, por momentos tão fortes, até mesmo como foram as mortes dos seus irmãos. Você teve, na verdade, alguns irmãos que nos deixaram por causa da bebida, não é? Primeiro foi o irmão mais velho. Meu irmão mais velho, ele bebia muito, nós achávamos que porque ele era um cara alegre, brincalhão, tinha dinheiro, e a gente achava que aquilo dali era só um passatempo. Mas foi indo, evoluindo. Depois veio meu pai também, e há 2 anos atrás, um outro irmão mais novo do que eu também, fulminante. Esse irmão que estava comigo, que todas as quintas e sábados eu ia para a casa dele, ele morava lá no Planalto Ayrton Senna, e eu ia para lá, dar uma força para ele. João, você teve medo de morrer? Tive, não só tive como tenho. Hoje em dia eu quero viver. E o que foi que te salvou, João? Eu ter saído dessa doença. Eu ter ignorado, ter me saído das amizades. E você julga essa tua saída, ou na verdade você dá crédito a essa tua saída a quem? A você, a tua força de vontade, a Deus, alguém que te deu a mão? A Ele mesmo, a Deus. Por ter me fortalecido, ter me dado força, confiança que eu poderia vencer. Que bom. Claro, não é todo dia que a gente encontra alguém, já que a gente está falando sobre saúde mental, alguém que enxergue as coisas dessa forma, até mesmo tendo passado por situações tão complicadas, como a morte de pessoas tão queridas, por algo que você estava envolvido, ou que você estava no mesmo meio, já que a gente está falando do uso de álcool, não é? Quando nós falamos da história de vida de cada um,
né? Claro que vai ter questões que são muito marcantes, né? O seu João, ele tem alguns pontos que provavelmente o marcam muito. Então, claro que a gente tem que lembrar que o alcoolismo, ele tem um fator de uma predisposição hereditária, né? Dos parentes, irmãos, pai para filho, mas não é o que define. Não é apenas isso, tanto é que ele tem né, o seu João, ele tem um histórico familiar, mas ele está aqui para mostrar, né, ele se mostrou que conseguiu passar por tudo isso. Então, um dos pontos principais que a gente tem que lembrar é que, apesar das marcas, né, apesar das dificuldades, dos sofrimentos pelo caminho, existe ressignificação, como você bem falou. Existe encontrar um novo sentido e principalmente encontrar aquilo que sustenta uma mudança tão importante de comportamento, uma mudança para deixar os padrões autodestrutivos para trás, para deixar essa autossabotagem em outro plano e tentar focar naquilo que motiva, em seguir em frente, naquilo que motiva em melhorar, naquilo que sustenta a pessoa a buscar uma vida melhor, buscar superar o passado e seguir em frente. Até porque cada um vai ter os seus valores, cada um vai ter aquilo que importa, e nós temos que encontrar e fortalecer isso, porque o caminho ele é árduo, mas ele não é impossível. E mesmo que exista toda uma predisposição hereditária, exista uma dependência fisiológica, uma fissura, enfim, nós podemos encontrar, sim, caminhos de transformação, de transformar em ação e transformar os sentidos daquilo que se quer no futuro, né? Buscar olhar para frente. O passado ele vai servir como um aprendizado, ele vai servir para saber o que é que não se quer mais, o que não pode ser, não se pode continuar, mas principalmente que nós consigamos olhar para frente e encontrar forças de superar as dificuldades, seja no alcoolismo, seja nas outras dificuldades, seja familiar, seja, enfim, trabalho, que existe esperança e existe um caminho melhor, e é isso que a gente tem que se segurar, porque, né, aquilo que nos move, aquilo que nos impulsiona em frente. E sobre isso que eu quero falar agora, sobre esse impulso, sobre essa mudança de vida, sobre essa mudança de chave. João, agora uma outra vibe, vamos colocar isso para cima. Como é que você conseguiu sair do álcool? Fala pra gente. Foi a minha força de vontade em acreditar em Deus e Ele ter me tirado, porque só Ele mesmo. Concordo com você. Só Ele mesmo. Eu considero assim, não sei se ela vai concordar comigo, doutora. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Porque eu bebi 42 anos. A pessoa chegar ao fundo do poço, não ter perspectiva nenhuma de vida aí. Eu resolvi parar de uma hora para outra. Foi assim. Eu vinha no final eu faço agora no 1º de janeiro, agora 7 anos. Legal. 7 anos, distante do álcool, abstêmio ao álcool. Então eu ia passando e eu vinha com uma latinha de cerveja na mão. Abri a cerveja, não tinha tomado aquela cerveja. Eu estava de ressaca. Mas não deu vontade de eu tomar aquela cerveja a mais. Joguei a cerveja fora e até hoje eu estou sem beber. Então foi algo que, bom, acho que posso traduzir assim, foi literalmente do nada. Do nada. Do nada, do nada. Eu até me assustei. Até hoje eu me assusto, eu me pergunto por quê? Porque era uma coisa que eu gostava. E simplesmente parou, João. Simplesmente eu parei. Você precisa hoje ainda de muita força de vontade para que força de você, vontade, assim do nada, né, consiga estar. E agora eu trago para você, claro, porque eu acredito que muitas pessoas que têm esse problema, que têm esse vício em álcool, acreditam ou pedem, né, na verdade, assim como o João falou pra gente, né, que solicitava isso, que Deus simplesmente viesse e tirasse essa vontade. Mas eu acho que a gente precisa aprender que antes da palavra vontade vem uma outra coisa, que é a sua vontade de largar aquilo. Tô certo, tô errado? Eu penso muito por esse caminho. Todas aquelas experiências que nós passamos, né, elas nos moldam. Então,
A ação ela foi do nada, mas antes provavelmente já existia um desejo, já existia essa vontade, essa própria vontade de mudar, não só de parar, mas de mudar. E antes mesmo dessa vontade existiam todas essas experiências que moldaram, podem Sim. ter sido difíceis, provavelmente até hoje ainda carrega as marcas, né, as lembranças, às vezes até as tristezas, mas moldaram para uma escolha atual. Mas a partir desse molde, dessas experiências e dessa vontade, a gente tem que lembrar de uma coisa muito importante, a ação. Porque nós podemos ter vontade, mas a ação ela tem que existir. Até porque é essa consciência e essa ação que vão conseguir fazer a manutenção, né, de manter essa mudança de comportamento, esses hábitos saudáveis. Então, se você não tem essa percepção, esse autoconhecimento da necessidade de si, né, de quais são os meus limites, o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu tenho que modificar. Se você não tem isso, já é uma questão muito complicada para a gente iniciar um processo. Mas, ao mesmo tempo, se a gente tem essa consciência, mas nós não temos a ação, como é que eu vou mudar algo? Então, anda junto, né? Essa vontade, esse desejo e essas ações, elas têm que andar em conjunto. E aí vem as outras redes de apoio, vem as pessoas, vem os amigos, os familiares, ou o trabalho, enfim, aquilo que sustente, e vem também essa consciência, esse desejo, eu preciso permanecer por esse caminho, eu não posso voltar para aquele, porque eu sei onde é que aquele caminho vai me levar, e eu não quero mais voltar para ele. Então, por muitas vezes, nós temos que fortalecer os dois. E quando a gente fala de fortalecimento, é tudo aquilo que ajuda a pessoa, seja espiritualidade, sejam os grupos, como eu disse, os relacionamentos ou o trabalho. E existem outras formas também, um bom sono, uma boa alimentação, um acompanhamento profissional, seja com quais os profissionais, psicólogos, médicos, enfim, os enfermeiros, nutricionistas, e também o exercício físico, enfim, tudo aquilo que ajude a voltar a uma vida saudável. Porque, por exemplo, às vezes a gente não fala muito disso, mas o exercício físico ajuda a diminuir a ansiedade, ajuda a trazer aquele sentimento de bem-estar. Então a gente vai estar conseguindo tirar aquele bem-estar que às vezes o álcool, né, ele trazia, ou uma necessidade de um prazer, de uma ansiedade, de uma preocupação no exercício físico. A medicação ela vai ajudar a diminuir o desejo da substância. A psicologia ela vai estar ali ajudando a entender o que foi que levou, entender o que é que precisa ser modificado. Os grupos, os familiares vão estar fortalecendo aquela pessoa para que ela se sinta amparada, se sinta acolhida, se sinta perto de pessoas que fazem bem. Então, todos esses aspectos, eles vão nos ajudar. Claro que cada um vai ter aquele que é maior, né, que sustenta mais, que é mais importante, mas todos eles vão ser bem-vindos. Perfeito. Clara, muito obrigado pela sua explanação. Obrigada Acredito mais pelo didática convite. impossível. João, muito obrigado pela sua presença hoje aqui no nosso programa e baseado na sua história, baseado em toda essa sua experiência que você acabou de passar aqui pra gente, eu digo pra você que está em casa que, abre aspas, a vontade já é a metade. A nossa dose de esperança de hoje já vai ficando por aqui. É claro, a gente agradece sempre a sua audiência e te lembra, no nosso próximo encontro a gente vai falar sobre a perigosa combinação de trânsito e álcool. É claro, vamos conhecer sobre legislação, saúde e prevenção, porque afinal de contas está na hora da gente mudar todas essas estatísticas. Te espero aqui, não vai perder. Até lá!